Espírito, sermos cheios da tua graça, cheios da tua unção e do teu poder. Queremos beber mais, Pai, dessa água viva, que mata a nossa sede, que nos sacia, que traz a paz e a alegria em nossos corações. Queremos uma vida mais intensa no Senhor, ó Deus, rendidos aos teus pés, rendidos diante do Senhor para te adorar, para viver a vida que o Senhor tem para nós, Pai. Queremos beber das águas do teu Espírito, sermos cheios, fluir nos dons, fluir em tudo aquilo que o Senhor tem para nós como igreja, Pai, como filhos. Nós desejamos mais de Ti, Santo Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem, doce Espírito de nós. Vem, Espírito de Deus, vem sobre nós. Nos enche nessa noite. Que haja em nós um novo ânimo, uma renovação da alegria, da paz do Senhor, Pai. Que venhamos ser levantados nessa noite pela Tua palavra, levantados nessa noite pelo poder do Teu Espírito, Senhor, para avançarmos em uma vida que agrada ao Senhor, para avançarmos em uma vida mais intensa no Senhor, meu Deus. Que a Tua palavra venha tocar os nossos corações, que a Tua palavra venha nos trazer edificação, fortalecimento, direcionamento, Senhor. Oh, Deus grandioso, fala conosco. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Queremos ser fortalecidos, edificados nesta noite. E eu me rendo ao Senhor, para ser um instrumento diante do Senhor, para ser um instrumento em Tuas mãos, Pai. Fica à vontade neste lugar. Doce Espírito, tens liberdade aqui. Tens liberdade neste lugar. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Que haja compreensão, entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer falar a nós, de tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Que venhamos ter a compreensão vinda do Teu Espírito, Pai. Nós nos rendemos a Ti e Te agradecemos pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor. Você pode cantar isso com entendimento. Que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Aleluia. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Do Teu rio, Senhor. Sacia
a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Diga comigo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, equipe maravilhosa. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês cada dia. Aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Você tem certeza que Deus é bom? Você tem conhecido o caráter do seu Deus? Conhecido o seu caráter de Deus amável, bondoso, justo, fiel? Se manifestará como justo juiz, mas Ele é bom. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. Essa ministração de hoje veio uma inspiração a mim para falar sobre isso. Terça-feira, minha esposa veio, trouxe uma palavra para nós aqui na nossa reunião de oração. Eu quero que você abra em Daniel, capítulo 11, verso 32. Eu vou ler na Almeida Revista Corrigida. Aleluia. Aleluia, o Senhor é bom, Pai. Daniel capítulo 11, verso 32 diz assim: e aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará ou se tornará forte e fará proezas. Diga comigo: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Eu perguntei se você tem conhecido o caráter de Deus. Falei que Deus é bom. Porque, sabe, irmãos, a gente precisa conhecer Deus. O povo que conhece o seu Deus se torna forte. Ou seja, não é qualquer povo. É o que conhece. É o que conhece. Não é o que ouviu falar. Não é o que já leu a respeito, mas é o que conhece o seu Deus. Amém. A Bíblia diz em Oséias que o povo estava perecendo por falta de conhecimento. E ainda nos dias de hoje nós vemos muitos cristãos, muitos filhos de Deus, que não têm conhecido o caráter de Deus e têm, eu vou dizer assim, falado mal de Deus, do seu caráter, da sua bondade, por falta de conhecimento da palavra. Aleluia. Conhecendo a Deus e fazendo proezas. Aleluia, Deus é bom. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe, a gente está vivendo dias semelhantes à época de Daniel, nesse capítulo 11. São tempos de confusão, tempos de engano, tempos de sedução, tempo que as pessoas têm se dispersado, se afastado de Deus. Aqui estava acontecendo, você pode ler depois do capítulo 11, você pode começar ali do capítulo 10, o entendimento melhor. E o povo estava se afastando. O povo estava se afastando do conhecimento de Deus, dos ensinamentos do Senhor, de uma vida de obediência à palavra de Deus, aquilo que o Senhor já tinha ensinado. Os profetas estavam se afastando, estavam buscando outros deuses, cultuando a outros, estavam sendo seduzidos. Naquele tempo eles estavam sendo seduzidos, como diz aqui a palavra, os violadores da aliança. Eles estavam se tornando violadores da aliança, a aliança que Deus havia feito com Israel. O povo de Israel estava violando aquela aliança. Mas a palavra diz assim,
Mas o povo que conhece o seu Deus se torna forte. Havia um povo, havia uma parte daquele povo que ainda confiava no Senhor. Havia uma parte daquele povo que não estava entregue àquilo que estava acontecendo, que era uma quebra de aliança. Um povo que ainda confiava no Senhor. Daniel apresentou aqui esses dois grupos: os que quebram a aliança, seduzidos pelas lisonjas do mundo, seduzido por aquilo que o mundo estava oferecendo, e aqueles que conheciam a Deus, que se tornavam fortes e faziam proezas. Você tem desejado fazer proezas, irmãos? Você deseja fazer proezas, coisas grandes na sua vida, viver coisas grandiosas? Sabe, eu estou insatisfeito, não no sentido de murmuração, mas no sentido de desejar mais. Então eu estou insatisfeito com o nível de vida ou de intensidade que eu tenho vivido em Deus, as experiências de relacionamento que eu tenho tido com Ele. Preciso ser melhor, irmãos. Talvez você precise também. Mas eu tenho analisado a minha vida e falo, eu preciso ser melhor. Sabe, o nosso Deus é um Deus grandioso. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus intenso. A diferença desse povo não era inteligência, não era capacidade, nem era o nível de palavra, de ensinamento que eles tinham recebido, mas era o nível de conhecimento. Aqueles que estavam caindo e aqueles que estavam fazendo proezas, a diferença deles é o nível de conhecimento de Deus. Não é o conhecimento, simplesmente a informação, mas é o relacionamento, a intimidade deles com Deus, irmãos. Sabe, Deus está nos chamando essa geração para um tempo de intimidade, para um tempo de intensidade, irmãos, que nós ainda não estamos vivendo, mas precisamos viver. Deus está desejando que o seu povo seja mais intenso, que o seu povo verdadeiramente o conheça. Para viver aqui nessa terra uma boa vida, sim. Para viver debaixo da bênção do Senhor, sim. Para desfrutar do melhor, da sua proteção, da provisão, sim. Mas para realizar milagres, maravilhas, alcançar pessoas, transformar vidas. Porque Jesus morreu pelos homens, Deus enviou o seu Filho para morrer por toda a humanidade. Tem muitos a serem alcançados, irmãos. Tem muita gente sofrendo com enfermidade, tem muita gente sofrendo sem salvação. Tem muitos lugares de difíceis acessos, mas nós precisamos nos levantar com ousadia e fazer proezas. Mas nós só nos levantaremos assim quando conhecermos o nosso Deus. Você e eu só faremos coisas grandiosas quando conhecermos ao nosso Deus, porque aí passaremos verdadeiramente a confiar nele. Aí você fala, pastor, eu confio em Deus, eu tenho uma confiança. Mas a nossa confiança precisa ser mais intensa. Se você estiver sentado aí, de repente, você já olhou a sua conta corrente hoje, você viu que tem menos alguns reais, não é nem zero, é ao menos alguns reais. E se Deus disser para você assim, Regis, ao terminar o culto, vá ao atacadão Super Adega e encha 2 carrinhos de compra. E você vai levar para o irmão fulano. Será que o Regis tem convicção de que Deus falou e eu vou lá fazer? Ou ele vai falar, tá doido, minha mente está maluca. Tem nem dinheiro, olhei, está negativo, estou devendo um cheque especial. Será que ele... E aí de repente ele começa a entender que é Deus falando. Ok, não é minha mente não, eu acho que é Deus falando. Mas será que ele vai ter ousadia? E ele é só um exemplo, amém, Regis? Serve para qualquer um de nós. Será que ele vai ter a ousadia de dizer, Senhor, deixa só terminar aqui que eu já estou indo lá. E encher 2 carrinhos de compra para levar para uma terceira pessoa, sendo que ele sabe que na conta corrente dele não está negativo.
Cartão de crédito está bloqueado, tá? Não dá o golpe do cartão de crédito, não. Não vale. Não tem cartão de crédito. Será que a gente tem essa ousadia, irmãos? Essa ousadia a gente só vai ter se a gente conhecer ao Senhor e confiar nele. Porque a gente vai entender, se Deus está falando, meu irmão, vai acontecer. Deus falou para Moisés dizer para o povo marchar, e tinha o mar na frente deles. Talvez o gerente ache graça pro Rez e fale assim, não, cara, vai lá, pode deixar, depois você paga, outra hora você paga. Talvez alguém queira ajudar na fila e falou, o rapaz está sem dinheiro, vou pagar essas compras para ele. Ou seja, até isso é difícil, mas é capaz de alguém fazer isso. Alguém olhar e ter compaixão do Rez e não entender a situação, mas dizer assim, rapaz, eu acho que ele está precisando, eu vou pagar essas compras para ele. Mas aquilo que Deus faz, irmãos, é abrir o mar. É muito além de pagar a compra. É muito além de levantar alguém para pagar essas compras na hora que ele for passar no caixa. E diga comigo, e Deus fez. Abrir o mar, ele abriu. Mas esse nível, irmãos, essa intensidade, só conhecendo a Deus, diga comigo, de perto. Somente conhecendo a Deus de perto. Vamos falar aqui desse primeiro grupo, como disse aqui nesse texto, no versículo 32, aos violadores da aliança, ele corromperá com lisonjas. Estava falando daqueles que estavam sofrendo pressões, estavam sendo corrompidos, estavam se vendendo, estavam se afastando de Deus, estavam buscando outros ídolos. Esse é um grupo desse texto. Eles estavam sendo corrompidos por lisonjas, por elogios, por promessas, por favores, por caminhos fáceis, por atalhos. Acontece ou não acontece nos dias de hoje? Por negócios escusos, por negócios altamente vantajosos, e muitos têm se afastado do Senhor com isso. Muitos dos filhos de Deus têm se afastado de um relacionamento verdadeiro por causa de propostas no mundo hoje. Tem esfriado a sua fé, tem se desanimado, tem procurado caminhos fáceis. Aleluia. Deus é bom, Ele é que nos restaura. Sabe, muitos filhos têm sido seduzidos, irmãos, pelas coisas do mundo, pelas facilidades, pelo conforto. Filhos de Deus que estão seduzidos pelo conforto. Hoje é domingo. Caiu uma chuvinha, está tão gostosa essa chuvinha, deu uma esfriada aqui, foi bom. Vou ficar em casa hoje. Assistir aqui uma televisão, vou comer uma pipoca, vou fazer um lanchinho, vou pedir uma pizza. Coisa simples, irmão, coisa simples, mas tem pessoas que têm se embaraçado. Filhos de Deus que têm se embaraçado com essas coisas, com o conforto, com a comodidade. Ixi, não, está fechando o tempo. Parece que semana que vem vai chover, eu não vou para a igreja hoje não. Ixi, pior que se chover, pode ser que lá na outra cidade alague. Não é o meu caminho não, mas pode alagar e arruma qualquer desculpa. Qualquer desculpa para não ir para a igreja. Eu já estou cansado. Aí às vezes eu falo isso com meus meninos, ensinando meus meninos. Nossa, pai, eu já estou tão cansado, estou isso, aquilo, às vezes no dia de ir para a igreja, no momento eu falo assim, filho, deixa eu te falar. A gente está cansado porque passou a semana trabalhando para nós. Indo para a escola que nos interessa, fazendo o trabalho da escola que nos interessa. Ou às vezes você hoje está cansado, né? Mas nós estamos cansados porque ontem fomos para um aniversário, fomos para uma festa, fomos para um evento, que ficamos até tarde nos divertindo. Lícito, nenhum problema. Mas na hora de ir para a igreja, o cansaço pesa. Mas ontem, quando a gente foi para a festa, ontem quando você foi para o churrasco, ontem quando você foi para o encontro de família, o cansaço não te segurou. Agora, para ir para a igreja, ir à igreja, adorar ao Senhor, levantar as mãos, está cansado. Não, Deus sabe, Deus entende.
Sim, claro que sabe, claro que entende. Ele entende a sua displicência, sabe o seu descuido, né? Você não, amém, irmão? Você está aqui, graças a Deus. Mas sabe, irmãos, coisas do mundo têm parado a igreja de Deus. Coisas do mundo têm parado, a igreja não, tem parado filhos de Deus. Porque a igreja é do Senhor, irmãos, ninguém vai parar não. Mas filhos têm parado, filhos têm esfriado, filhos têm desanimado com as rotinas desse mundo. Têm se corrompido com as propostas desse mundo e se afastado do Senhor. Mas Senhor, grandes coisas, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer, creio. E Deus quer fazer através da sua vida, através da minha vida. Ele quer fazer proezas, Ele quer que façamos proezas. Mas nós não temos conhecido ao Senhor. Nós não temos tido comunhão com o Senhor, comunhão com o Espírito Santo. Como viver proezas? Porque está falando aqui que o povo que conhece o seu Deus se torna forte. Conhece. Será, irmãos, que nós temos negociado a nossa fidelidade ao Senhor? Será que temos sido distraídos e afastados de uma vida fervorosa no Senhor, irmãos? Será que temos deixado pequenas coisas nos distraírem? Aleluia. Sabe, o segundo grupo eram os que conheciam a Deus, mas o povo que conhece ao seu Deus. Diga comigo, conhecer a Deus. Esse é o centro da nossa ministração hoje. Esse é o núcleo central, a base. Conhecer a Deus. Sabe, conhecer a Deus não é saber sobre Deus. Conhecer a Deus, por mais que seja necessário estarmos no culto, mas conhecer a Deus não é apenas vir ao culto. Conhecer a Deus não é fazer uma leitura de um texto. Porque a leitura simples de um texto bíblico pode nos trazer uma informação. Porque eu lembrei agora, às vezes a gente coloca naqueles canais fechados, Discovery Channel, Discovery não sei o quê, e aí você vê, irmãos, historiadores, estudiosos falando sobre a Bíblia. São programas interessantes, que às vezes vai trazer o relato histórico, e eles estão falando, porque Jesus ele andou assim, e relata-se que Jesus fez assim, e relata que os discípulos estavam com ele, e aconteceu isso, e a ciência tem mostrado, e eles vão falando. Eles são homens que conhecem o que está escrito na Bíblia. Eles são homens que conhecem mais do que eu e você, detalhes de certos milagres, detalhes de certos acontecimentos históricos que estão registrados na Bíblia, que eles pesquisaram mais profundamente, através de livros, através de estudos científicos, e foi comprovado que é verdade. Eles têm o conhecimento natural, eles têm a informação, mas não necessariamente conhecem a Deus. Então a informação apenas escrita não me faz conhecer a Deus. Conhecer a Deus é algo muito mais intenso. E existem duas formas que nós conhecemos a Deus. Diga comigo, pela palavra e pelo Espírito. Pela palavra é estudar a palavra, meditar na palavra, é saber aquilo que Deus fez e aquilo que Ele faz, como Ele tem se movido. É conhecer a Deus pela sua palavra. E diga comigo, é necessário. Sabe, nós vemos a palavra de Deus e falamos, Jesus, falou com aquela mulher, que tocou em seu manto, que ela foi curada por causa da fé dela. Uma informação. Ou seja, eu preciso ter fé para ser curado. Eu preciso ter fé para alcançar determinadas coisas. A palavra diz que Jesus falou àquela figueira. E Ele disse, se alguém disser, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, vai acontecer. É uma informação, importante informação, amém? Mas agora, eu
lê a história que Jesus falou para a figueira. Aconteceu o que ele falou para a figueira. E ele disse que eu posso dizer ao monte, e vai acontecer o que eu digo. É uma informação interessante. Mas eu crer nessa informação, diga comigo, é pelo Espírito. Porque até então é uma informação, talvez uma história, um fato histórico, algo que está relatado na Bíblia, eu sei. Eu preciso saber isso. Mas eu preciso ser cheio do Espírito, eu preciso me envolver com o Espírito, eu preciso me render ao Espírito, para que eu me mova através dessa verdade. Para que eu possa manifestar essa verdade. De crer, falar, não duvidar e ver acontecer. Isso é conhecer ao Senhor, é conhecer a Deus, é pela palavra e pelo Espírito, é ter intimidade, é desenvolver relacionamento com Deus, é convivência diária, é experiência pessoal, irmãos. Eu posso compartilhar algumas experiências minhas com você, vai trazer edificação para a sua vida, vai, maravilha. Eduardo e Karina falaram aqui, domingo passado, trouxeram uma palavra, um testemunho sobre algo que aconteceu, sobre uma bênção, sobre a manifestação do poder de Deus na vida deles, que eles estavam desejando, que eles estavam crendo, e Deus manifestou, Deus moveu as coisas em favor deles. Glória a Deus por isso, maravilha, mas você precisa ter a sua experiência. Isso nos ajuda, isso nos alegra, isso nos edifica, mas você e eu precisamos ter relacionamento com Deus. Conhecer a Deus é estar ligado, é caminhar com Ele dia a dia. Amém. Aleluia. Conhecer a Deus é como José, que foi exposto a uma situação de tentação, e ele falou, eu não posso fazer isso com meu Deus, e ele correu. Ele ficou como frouxo, depois ele ficou como assediador, seja lá o que for, foi preso por causa disso, mas ele não negociou a sua fé em Deus. Como Daniel, que disse, olha, chegou para o Daniel a informação, vai morrer, vai ser lançado na cova dos leões, se ficar adorando a Deus, se ficar buscando a Deus. Está proibido buscar a Deus, agora só podemos buscar fazer petições ao rei. E Daniel, que conhecia o seu Deus, ele fez uma proeza. Entrar na cova dos leões e não ser devorado. E a gente talvez pense, eita glória, ou eita pai, é tão bom, tão maravilhoso, quanta experiência maravilhosa, homens de Deus que viveram coisas grandiosas, eita maravilha, eita, se eu vivesse naquele tempo, irmãos, você vive num tempo muito melhor. O Espírito Santo não habitava dentro de Daniel, e o Espírito Santo habita dentro de mim e de você hoje. Você precisa ter mais ousadia, você e eu podemos ter mais ousadia no dia de hoje. E a gente não tem se movido dessa maneira, irmãos, talvez porque não tenhamos conhecido a Deus como devemos conhecer, confiar nele como precisamos confiar. Aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha. Eles disseram, olha rei, não sei, se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Eles sabiam que Deus podia livrá-lo, mas eles não sabiam se Deus queria livrá-los. Mas independente disso, eles disseram, se nosso Deus quiser, Ele pode livrar. Se não quiser, tá tudo bem, mas adorar a outro Deus nós não vamos fazer. Eram homens que conheciam o seu Deus, eles tinham convicção quem era Deus, e nós conhecemos a história, irmãos, sabemos o milagre, o sobrenatural que se manifestou naquele lugar, de maneira tal, olha, quando um filho de Deus se posiciona na palavra, irmãos, diante da circunstância, o nome do Senhor é glorificado, porque naquele reino, naquele ambiente, depois de tudo aquilo que acontecer, o rei disse, tira eles, e é o seguinte, ó, a partir de agora, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será adorado neste lugar. Por causa da ousadia de 3 jovens, por causa da ousadia de 3 homens que verdadeiramente conheciam o seu Deus e fizeram proeza. Sabe, a gente às vezes quer fazer proeza, quer ver milagre, quer ver o sobrenatural, quer ter experiências maravilhosas, mas a gente precisa criar estrutura.
Se a gente não criar estrutura, relacionamento, intimidade com Deus, quando Ele mandar você encher o carrinho de compra, você vai dizer: Senhor, eu vou passar essa vergonha não. Eu sei que eu não tenho dinheiro, não vou lá para passar vergonha não. Por falta de ousadia, de conhecimento, de intimidade. É intimidade, irmãos. A gente precisa ter intimidade com o Senhor, intimidade com o Espírito Santo. Será que nós temos conhecido a Deus apenas das informações bíblicas? Será que a Bíblia tem sido apenas uma informação para mim e para você? Que todo dia você volta para casa com uma historinha nova que você aprendeu? Responde para você mesmo: o que você tem feito com as palavras que tem ouvido neste lugar? Com cada ministração que você tem ouvido aqui nessa igreja. O que você tem feito? Ouvimos falar a respeito dos dons do Espírito Santo. Será que você ainda se lembra do que são os dons do Espírito Santo? Será que você passou a buscar os dons do Espírito Santo? Aí a gente começa às vezes a entender por que certas coisas não avançam na nossa vida. A gente começa a entender por que os nossos relacionamentos não são mais profundos em Deus, porque às vezes não temos escutado a voz de Deus. É prática, irmãos, é colocar a palavra de Deus em prática. Conhecer a Deus é relacionamento. Nós temos recebido a palavra, mas precisamos nos envolver com o Espírito. Ouvir a palavra, nos envolver com o Espírito. 2025 está acabando. Esse ano está acabando, e se você fizer uma retrospectiva, um balanço na sua vida espiritual, você vai dizer: eu cresci, estou mais animado, afogueado. Ou eu estou meio assim, começando até a duvidar da palavra. Começando até a duvidar se Deus faz mesmo. Sabe, a palavra nos mostra, fala que torna-se forte. Tornar-se forte, irmãos, independe do seu temperamento, independe da sua personalidade, independe da circunstância. O homem, o filho de Deus, que conhece a Deus, o servo que conhece o seu Deus, se torna forte. Diga comigo: tornar-se forte. Força para resistir, força para permanecer, força para não desistir. É suportar aquilo que outras pessoas não suportam. Enquanto uns estão sucumbindo, você está se fortalecendo. É não se corromper, é discernir o certo e o errado. É não ser enganado, permanecer fiel quando tudo à sua volta está desmoronando. Permanecer na palavra, é tornar-se forte. A Bíblia diz que o homem que conhece o seu Deus se torna forte. Às vezes a gente precisa: eu preciso me tornar forte, Não, a gente precisa apenas conhecer ao nosso Deus. Essa é a nossa parte, irmãos. Não, pastor, mas eu preciso me tornar forte. A Bíblia diz que aquele que conhece se torna forte. Aquele que conhece faz proezas. O nosso papel é conhecer ao nosso Deus, é buscar a intimidade, buscar relacionamento com Ele. Sabe, Deus fortalece o coração cansado, o coração abatido, a mente cansada, a mente abatida, o espírito abatido, a fé enfraquecida. A palavra de Deus diz que Ele nos fortalece, irmãos. Estou cansado, estou desistindo, não sei se isso funciona, não é mais para mim, já tentei, para de tentar e busca conhecer o seu Deus. Se levantar na fé, se levantar com ânimo, se levantar com ousadia. Nossa, já apanhei tanto nessa minha vida. Nossa, tenho vivido tanta pressão, está sido tão difícil. Aí eu faço uma pergunta para mim e para você: se nós desistirmos, vai resolver o problema? Porque se resolver, eu vou te falar: desista logo, seja rápido em desistir. Não resolve, irmãos. Se você e eu, tendo Deus na nossa vida, temos sido desafiados a cada dia, e tem dia que é difícil, tem dia que a pressão é grande, mas a gente tem sobrevivido, a gente tem vencido. Imagine se a gente desistir.
Tendo a palavra que temos é desafiador, imagina sem a palavra. Tendo uma vida de comunhão é desafiador, imagina sem a vida de comunhão. Agora existem, eu vou usar essa expressão, o crente gosta muito, né, de passar pelo deserto. Existem desertos, irmãos, que a gente passa porque não está ouvindo ao Senhor. Não. Existem desertos que a gente demora a passar porque não está ouvindo ao Senhor. O povo de Israel estava a um passo de entrar há um dia, há uma semana, sei lá, de entrar na terra prometida. 11 dias de entrar na terra prometida. Aí o que eles fizeram? Murmuraram, lamentaram, reclamaram, disseram que era melhor ter ficado no Egito do que morrer ali. Chegaram a ficar 40 anos naquele deserto, porque murmuraram. Irmãos, olha para aquele povo. Aí talvez você fique indignado, bravo com Israel. Não, o povo ingrato, misericórdia. Ó, Deus deu pão, Deus deu água, tinha nuvem para fazer sombra, tinha uma coluna de fogo para iluminar a noite. Deus mandou carne, e esse povo ainda duvidava de Deus, reclamou de Deus, misericórdia. Merecia mesmo. Talvez a gente olhe assim e pense assim, mas se a gente parar para olhar para a nossa vida, você vai olhar e pensar: quantas coisas Deus já fez por você? Quantos milagres Deus se manifestou? Quantos milagres Deus manifestou na sua vida? E você está reclamando hoje. E você está duvidando hoje. Eu estou duvidando, eu estou reclamando, eu estou achando que está demorando. Percebe que se a gente não se atentar para a palavra, a gente vai incorrer nos mesmos erros? E vamos continuar nesse deserto por quanto tempo? Por não estarmos ouvindo a voz de Deus, por não estarmos atentando para a vontade de Deus, por não estarmos conhecendo a Deus, irmãos. Diga comigo: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Sabe, queridos, você não está sozinho. Você não está sozinho. E hoje é noite de você ser fortalecido no Senhor. Hoje é noite de você ser fortalecido no Senhor. Hoje é noite de você e eu sairmos daqui com esse entendimento. O povo que conhece o seu Deus se torna forte. Então para que eu preciso de energia? Eu preciso de força. Então você precisa apenas conhecer o seu Deus. A força vem dele, o vigor vem dele, essa energia, esse ânimo vem do Senhor, irmãos. Vem do Senhor. Você precisa apenas conhecê-lo. Se torna forte e fará proezas. Isso é o resultado de conhecer ao Senhor. Proezas são grandes feitos, atos de fé, de coragem, de obediência. Alguns se levantaram e restauraram o templo, fizeram proezas, fizeram história. Davi matou um urso, matou um leão e derrubou um gigante. Mas sabe por que Davi matou um gigante, irmãos? Ele veio crescendo em experiências, amém? O leão é desse tamanho, o urso desse tamanho, e o gigante, que tamanho era? Muito maior do que ele. Mas Davi, porque ele conhecia o seu Deus, quando ele viu aquele homem afrontando o exército do Deus vivo, ele não disse: Senhor, se eu podia mandar um raio do céu, assim, não sei se o senhor puder, de repente se o senhor conseguir. Não, irmãos, Davi, ele se manifestou com indignação e com ousadia. Aleluia. Quem é este incircunciso, ou seja, sem aliança? Porque ele sabia que o povo de Israel, tinha uma aliança. Então ele já se posicionou: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele sabia quem era o Deus a que ele servia. Ele sabia quem era o Deus
que havia o livrado, fortalecido, ele disse: o exército do Deus vivo. Amém. E aí ele se levantou com ousadia e falou assim: gigante? Meu amigo, gigante é o meu Deus. Grandioso é o meu Deus. É o Deus de Israel. Ele só se... Você percebe, irmãos, que muitos daqueles homens daquele exército de Israel não se manifestou, ficava com medo. Aí eles tinham conhecimento que Israel tinha uma aliança, tinham conhecimento. Eles tinham informação a respeito de coisas que Deus fez ao povo de Israel, tinham conhecimento. Mas quem desenvolveu o relacionamento foi Davi. Então quem ousou avançar no nome do exército do Deus vivo foi Davi. Quem ficou com o nome para a história foi Davi. Quem realizou proezas foi Davi. Aleluia. Diga comigo, proezas. Sabe, irmãos, a gente às vezes pensa que não é para o dia de hoje. Não, mas não existe mais isso, assim, tudo que precisava acontecer já aconteceu. Será, irmãos? Será? Ah, mas a multiplicação de pães e peixes foi para aquele tempo, já aconteceu, já uma experiência, foi muito boa, mas era para aquele tempo. Será, irmãos? Existem pessoas passando fome hoje no Brasil? Sim ou não? Por que você não pode chegar com um pacote de arroz de 1 quilo e Deus transformar em pacote de 20, 30 quilos? Porque tem gente precisando, irmãos. Tem gente precisando. E vou te falar, o seu dinheiro, o meu dinheiro não é suficiente para fazer tudo isso não. Mas o poder de Deus é mais que o suficiente para realizar proezas. Oh, pastor, Deus chamou para pregar o evangelho, irmãos. Jesus, ele estava pregando o evangelho, mas ele poderia falar: você já, rapidinho aqui, quem quer me aceitar como Senhor e Salvador? Você, vou orar, Senhor Deus, recebe aí, Pai, o nome deles no livro da vida, amém. Galera, vamos embora, está na hora de comer, pode se virar aí para vocês comerem alguma coisa, vão para casa rapidinho. Ele poderia ter feito isso. Não, eu vim apenas pregar o evangelho do reino. Não, irmãos, ele alimentou o povo com pão e peixe. O que eu quero dizer com isso? Deus se importa com a fome, com a necessidade que muitos estão passando. Amém. E eu sei que Ele tem suprido a muitos, só que você e eu precisamos estar prontos, irmãos, disponíveis para essas proezas. Para a gente chegar em um lugar e dizer: Senhor, naturalmente eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade de alimentar, mas creio que, Senhor, apresenta esse alimento aqui, que haja aumento e multiplicação, e você alimentar uma família inteira, por 1 mês, 2 meses, 6 meses. Sabe, proezas, irmãos, esses milagres que nós vimos na palavra de Deus continuam disponíveis, continuam inclusive necessários. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não acreditam em Deus, estão doentes, estão enfermas. Ou você acha que Jesus só curou quem tinha carteirinha? Você está com o cartão da sinagoga aí em dia? Se tiver, eu vou te atender, eu vou te curar. Deixa eu falar o cartãozinho dos dízimos. Deixa eu ver se o pastor lá carimbou o dízimo. Não está com o cartão do dízimo entregue não. Não foi entregue esse mês não. Então eu não vou orar por você não. Foi assim que Deus agiu, através de Jesus. Foi assim que Jesus se moveu nessa terra, irmãos. Ele olhava com compaixão. Ele olhava com compaixão. E curava as multidões. Ele curava as multidões. Existem multidões hoje precisando ser curadas. Existem multidões hoje precisando ser assistidas. Você e eu precisamos, não apenas podemos, mas precisamos fazer proezas no nome de Jesus. É necessário, irmãos. Mas isso só vai acontecer se você e eu conhecermos ao Senhor de perto, na intimidade, no relacionamento próximo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Diga comigo: eu realizarei proezas em Deus.
Sabe, irmãos, busque ao Senhor diariamente. Sabe, que esse texto não seja apenas uma história bacana, bonita. Porque eu fiquei pensando, na hora me veio isso. O povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. Aí a gente ouve assim, é maravilhoso. Realmente o povo que conhece Deus pode fazer proezas, pode fazer coisas grandiosas. Mas quem é o povo que conhece Deus? Não sou eu e você? Ou não deveria ser eu e você? Ele está falando de mim e de você, irmãos. O povo perece por falta de conhecimento. Quem é o povo? Diga, sou eu. É você. Porque ele não estava falando o povo do mundo, ele diz o meu povo. Mas como é que é assim? Como? Não entendi. O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas o povo não era dele? O povo não já conhecia Deus? Diga comigo, deveria. Deveria. Nós somos os filhos de Deus. Mas se formos os filhos de Deus, já conhecemos a Deus. Deveríamos. Mas será que conhecemos? Será que nós temos andado em paz e alegria? Ou em desespero e cansaço diante das circunstâncias? Porque, irmão, se eu sei que Deus é poderoso, e Ele não é poderoso para fazer aquilo que eu estou pedindo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço ou penso. E não é conforme a minha força, a minha capacidade, meu ânimo, minha conta bancária, não, é conforme o seu poder que opera em nós. Eu tenho essa informação. Então, se eu estou desanimado, cansado, querendo desistir, é porque por enquanto é só uma informação. Eu não tenho conhecido esse Deus que faz isso. Isso tem sido para mim apenas uma informação. Precisa deixar de ser informação, irmãos. Precisa ser uma revelação. Precisa passar a ser uma revelação. Abra a Bíblia em Efésios capítulo 1. Aleluia. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Eu acho que é o 3 mesmo. Põe aí, por favor. Aleluia. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Avança. Coloca o 6. 7. Vamos lá, volta lá no 5. Volta lá no 5 para mim, por favor. É isso mesmo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Pode ir avançando. 6. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Diga comigo, o mistério tem sido desvendado. Na verdade, diga comigo, o mistério foi desvendado. Deus não está se escondendo de mim, nem está se escondendo de você. Avance. De convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Sabe o que louva ao Senhor, irmãos? É abundância. Sabe o que louva ao Senhor, irmãos? É vida. Sabe o que louva ao Senhor, irmãos? É saúde plena. Sabe o que louva ao Senhor, irmãos? É paz e alegria. Você não foi destinado para uma vida medíocre. Você não foi destinado para uma vida de escassez. Você não foi destinado para uma vida de falta.
de enfermidade, de dúvida, de medo, de tristeza, mas para uma vida que glorifica ao Senhor. Ele, o próprio Pai, te predestinou para isso. Oh, aleluia! É essa vida que você e eu temos que revelar ao mundo. É essa vida que nós temos que mostrar ao mundo através de Cristo Jesus. Predestinados para uma vida de paz e de alegria. Precisa haver em nós o milagre da revelação. Paulo orava pela igreja, para que a igreja entendesse, por espírito de sabedoria e de revelação, no teu pleno conhecimento. Havia o conhecimento, mas precisava chegar à revelação. Conhecimento, a informação tem, mas nós precisamos saber como nos mover nela. Nós precisamos nos mover nessa informação de que somos mais do que vencedores, de que o Senhor é o nosso pastor e nada temos falta, de saber que 1000 vão cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Essa revelação precisa chegar ao nosso coração, porque a informação nós temos, mas na hora da pressão vem o medo. Na hora da pressão a gente quer desistir, é porque ainda não tem a revelação, ainda não tem a convicção de que vai ser assim. Ainda não temos a convicção de que sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou sucumbir? Será que vai dar certo? Será que minha família vai sucumbir? Irmãos, a revelação nos traz ousadia. A revelação da palavra nos traz ousadia para crer e para viver o melhor nessa terra. Aleluia! O povo que conhece ao seu Deus. É tempo de conhecermos a Deus. É tempo de conhecermos ao Senhor. Eu conheço, pastor. A Bíblia diz: conheçamos, amém, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Há uma continuidade. Há mais. Você acha que você já conhece Deus na plenitude? Você acha que viveu Deus na plenitude? Acha que você viveu tudo aquilo que Deus tem para a sua vida? Se você acha que já viveu, você fala: Senhor, pode buscar, estou pronto. Pode me tirar daqui que eu já vivi tudo. Agora, se você acredita, se você sabe que você tem mais para viver, irmãos, busca o Senhor, porque Ele vai se manifestar na sua vida. Aleluia, Ele vai se manifestar na sua casa. Ele vai se manifestar através de você, viu? Ele vai se manifestar através de você. Você e eu vamos receber ousadia da parte de Deus para fazermos aquilo que precisa ser feito, irmãos. Para evangelizar a cidade do Guará, para orarmos pelos enfermos, para falarmos do amor de Deus com ousadia e convicção. Para não titubearmos diante das circunstâncias, para não duvidarmos do poder de Deus. É tempo de ouvirmos mais da palavra. É tempo de estudarmos mais a palavra. É tempo de meditarmos mais na palavra. É tempo de nos enchermos mais do Espírito. Mais do Espírito de Deus para uma vida intensa. Aleluia. Para não sermos medíocres. Para não sermos medianos. Para sermos ousados. Pega os exemplos bíblicos, coisas que haviam acontecido na antiguidade, antes de Cristo, na época de Cristo, e vê se essas coisas não podem se manifestar nos dias de hoje. Em muitos lugares elas são necessárias. Como eu falei, pessoas passando fome, Jesus alimentou. Você e eu precisamos ser o socorro para esse mundo, irmãos. Você e eu precisamos ser o socorro para esse mundo. Sabe, a vida cristã, ela não se reduz ao meu carro. Eu creio e recebo o carro, eu creio e recebo a casa. A vida cristã é muito mais intensa, precisa ser muito mais intensa. Em Deus você pode ter o carro, em Deus você pode ter a casa, em Deus você pode fazer as melhores viagens, mas você e eu precisamos entender que Jesus está voltando e esse mundo precisa ouvir a palavra, o evangelho de salvação. Esse mundo precisa de demonstração do Espírito de poder através da minha e da sua vida. Amém. Aleluia. Aquele que não, eu nem sei se eu terminei de falar, mas aquele que está enfermo, nem conhece a Deus, Deus quer curá-lo através da sua vida.
Ah, não, eu não sei, mas eu sei. Rapaz, eu conheço a vida dele. Ele está assim, ó, porque vivia nos bares, vivia nos prostíbulos, vivia não sei aonde, vivia aprontando isso, fazendo. Aí agora está aí. E você acha que Deus não quer salvar, não? E você acha que Deus não quer curar essa pessoa, não? Quer sim, irmãos. Agora você precisa de ousadia, se levantar, falar do amor de Cristo, orar pelo enfermo. E detalhe, irmãos, tem lugar que você não vai ter oportunidade de falar do amor de Cristo, mas você vai ter oportunidade de orar por ele. Sabe aquela pessoa, aquele ambiente, de repente no ambiente de trabalho, você sabe que a pessoa não tem relacionamento com Deus, não quer saber de Deus, mas de repente ela está com uma dor de cabeça tão forte, ela está com enxaqueca, está passando mal. Irmãos, você vai alcançar aquela pessoa com demonstração do Espírito e de poder. Posso orar por você? Ah, não acredito. Rapaz, quando a pessoa está doente, ela não está bem, ela aceita qualquer coisa. Você fala, posso dar 2 pulinhos, posso dar um passe, qualquer coisa. A pessoa que está mal, ela quer qualquer coisa. Mas você vai se levantar com ousadia, irmãos, pelo Espírito de Deus, e vai orar por ela. Isso vai chamar a atenção dessa pessoa, e isso vai demonstrar que Deus verdadeiramente existe, e Ele é poderoso. Aleluia. É tempo de nos levantarmos em ousadia no Senhor, irmãos. É tempo de nos enchermos mais da palavra, e é tempo de nos enchermos mais do Espírito. É benefício para a minha vida, é benefício para a sua vida, para a minha e para a sua casa. Mas é benefício para o reino, irmãos, porque coisas grandiosas no Senhor nós faremos. Diga comigo, proezas. Proezas. Aleluia. Cadê a equipe de louvor? Aleluia. Sabe, irmãos, é tempo de você largar de mão o desânimo. É tempo de você largar de mão a dúvida a respeito do que Deus quer fazer na sua vida. Será que vai dar certo? Será que eu vou crescer? Será que eu vou me levantar? Diga comigo, vai. Diga, eu vou. Amém. Oh, aleluia. É ousadia, irmãos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não é a dúvida daquilo que você de repente está pensando, quem sabe que você quer. Confuso. A fé é o firme fundamento. Você e eu estamos servindo a um Deus poderoso. Você e eu estamos servindo a um Deus de milagres. E ele diz, a palavra diz, se torna forte e faz proezas. Se torna forte. Talvez a proeza precisa ser feita na sua casa, está valendo. Talvez a proeza precisa ser feita na vida do seu familiar, está valendo. Talvez a proeza seja necessária no seu ambiente de trabalho, está valendo, porque Deus não limitou. Ele disse, se torna forte e fará proezas. Se levante com ousadia. Você pode ficar de pé. Aleluia.